Esse peso todo está a suportar em paredes, olha, por exemplo, aqui, Sim. sem pilar, estás a ver? Isso não é pilar, mano. Nem que eles encherem a tela, não é pilar. Olha onde está. Varão de 10, estás a ver? Isso está dando medo, mano. Estás a Aqui ver? está a falar uma largura de 12 ou a 11 centímetros. Uma estrutura desse de telha diretamente do bloco, tinha que ter uma pala aí. Uma pala, Estás a ver? viga geral. É casa que os construtores estão a vender, mano. Essa parede toda está torta. Aqui vocês conseguem ver, não é porque distorção da lente. Quando é distorção da lente eu falo. Aqui, essa parede está assim, tá vendo? Ela veio, desceu e foi para lá. Eu como arquiteto, a minha visão é muito mais ampla. E às É essa vezes- visão que eu quero que você passe para as pessoas terem noção e antes de fazer qualquer trabalho, contratar as pessoas específicas. Usou-se varão, está aqui um risco, meu. Varão de 6, 10. E as vigas, Varão de também, 10. as vigas também não estão totalmente, elas não estão totalmente preenchidas para todas as paredes. Se você vê aqui, a viga parou aqui. Sim, esse que eu disse, já a viga parou também, aqui. Aquela outra viga parou aqui. Essa viga daqui também parou. Ah, Fala aí, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nas 500 casas, mas um lado adjacente. Quem está saindo do Luanda Sul para o Kikucha, aquela via asfaltada, né? Eu estou nesse lado. Vamos ver agora com o drone. Praticamente aqui, nem vou citar esse nome desse, vou citar só já, no Quelombe. Aqui perto do Quelombe. É um condomínio que está em construção e nós viemos aqui para avaliar como é que está a residência de um inscrito nosso que pediu consultoria. Vamos fazer levantamento de tudo que está em falta nessa casa, vamos falar aqui. Vamos também dar o orçamento de quanto é que vai custar para vedar o quintal e vou fazer muitos reparos nesse vídeo. Então tenham paciência, assistam para não cometer os mesmos erros. Falando de cometer os mesmos erros, olha o que acontece quando você não contrata o serviço do Venâncio. Eu descobri que o dono não está aqui em Angola e olha o que estão a fazer na casa dele. Vê, essa casa que está aqui, para vocês terem noção, o muro não está direito. Esse muro vai cair daqui a pouco. Dá para ver? O muro não está bem. Eu trouxe o José, tá aí, já vão ver daqui a pouco, está com a minha fita. A fita não é dela, é minha. E vamos ver quanto é que tem na realidade esse terreno e quanto é que vamos gastar para construir. Aqui dá para ver, vou colocar aqui assim, dá para ver que essa parede que está aí está torta. Eu não vou meter a lente distorcida, está numa lente 23mm, é 23mm, ok? E ela não é distorcida. Está aqui, você consegue ver que esse pilar saiu, tá vendo? Tinha que estar direito, mas esse pilar saiu. Olha o que acontece quando eu coloco aqui nessa parede que está mais ou menos, tá vendo? Não tem pilar que saiu, ele está a conjugar com esse pilar que está lá. Mas aqui na parte de cima, você consegue ver, ele foi assim. Esse pilar aqui, tá vendo a parede? Dá para ver, né? Tá vendo a parede? Como é que tá? Muito mal feita, pronta para cair. Essa parede vai cair daqui a pouco, sem sombra de dúvida. E um dia depois eu vou trazer os vídeos para vocês, porque nós vamos ficar muito tempo aqui a trabalhar nessa obra. E eu trouxe o mestre José e também o arquiteto da Silva para darem aqui um help, para vermos o que é que nós precisamos nesse imóvel. O que é que nós precisamos fazer? Primeiro, já estou a ver aí precisa se levantar mais fiadas, não é? Colocou-se telha, né? Mas não se terminou a parede ali. Vou-vos mostrar melhor de dentro. E, mano, essa casa, olha aqui. A viga, essa viga, para suportar essa telha, olha conforme isso está torto. Aí, aquela massa não está forte. E o que que acontece? Foi telha. Essa telha é pesada.
E a telha não acabaram de colocar na casa, tá vendo? Olha conforme isso tá. Tá vendo conforme tá? Aqui não se levantou as fiadas conforme deve ser. Uma casa que você compra tantos milhões, olha, te entregam desse jeito, não é? Os mexos não acabaram a obra. Aqui não tem telha. E olha aqui as portas. Essa porta tem esse capim todo. Eu tenho de fazer esses comentários porque é a realidade, não é isso mesmo? Sim, é verdade. É a realidade. Mostra só, está aqui a nossa fita métrica. Onde é que já se viu uma porta com esse tamanho? Deixa eu ver. Uma porta com 67 centímetros. 67 centímetros, com o robô que vai ficar 60. Porta do quarto 60. É 80 no mínimo. Tá vendo? E olha aqui, vem ver aqui. Esse é o quarto casal. Eles aqui não levantaram a estrutura de casa, das casas de banho. Era suposto essa ser uma casa de banho, a outra ser outra. Mas aqui não dá jeito por cada porta. Essa vai se anular. Tem que se redesenhar. E olha a porta aqui. Olha, dá para ver no vídeo, né? Vamos ver aqui medir. Olha aqui. Uma porta da casa de banho está aqui, velho. Para tu não falar, Venâncio está a mentir. Está aqui, sem corte. Tá vendo? Sem corte. Vou levantar e agora vou vir aqui. Sem corte. 50. Tá vendo? E tá mesmo mal. As paredes estão completamente tortas. As paredes do interior estão mesmo tortas. Essa aqui dá para ver. Tem que se anular. Diga. Esse caboclo daqui tem que se anular. Essa parede toda dá torta. Esta parede que está aqui também está torta. E eu, antes mesmo de dar os meus argumentos, vou deixar o mestre se apresentar aí, mano. Eu sou o arquiteto Domingos da Silva. Yeah. Estamos aqui mais uma visita numa nova obra que é para fazer requalificação. E logo vemos aqui hoje para fazer o levantamento métrico do local, para tirar todas as medidas. Aqui já é diferente de um espaço livre, onde não tem construção. Yeah. Aqui estamos a falar já de uma obra construída. Então, tem alguns certos parâmetros que nós não fugimos, né? Que é tirar as medidas todas, de todos os compartimentos, e ver se alguns compartimentos estão na posição certas ou não. Analisando arquitetonicamente em relação à situação da casa, em relação ao sol e à ventilação, a nossa ventilação vem daqui deste lado, do lado direito da casa, ok? E a nossa iluminação, que é o nosso sol, vem daqui do lado esquerdo. Divide a casa praticamente no meio, e praticamente tem algumas coisas aqui que estão mal posicionadas. Imaginemos, aqui temos uma parede toda ela que não tem janela, e esse lado aqui é o lado da iluminação da própria casa. Quer dizer, se essa porta e essa janela dali do fundo estiver fechada durante o dia, automaticamente aqui vai ficar já um espaço meio escuro. E Qual é a consequência disso? Mais gastos de quê? Aqui praticamente estamos a dizer que vamos usar constantemente a iluminação artificial, que são a eletricidade, principalmente no horário da manhã, quando o sol está a nascer, aqui vai ficar mesmo totalmente escuro. Porque ele depois quer levantar porque aí depois vai se fazer o quintal, e além do quintal vai se fazer uma marquise que vai fechar Não só marquise, vai ser um primeiro andar na parte de trás. Então aí nós já vamos ter vamos ter algumas consequências em relação aqui. Yeah. Sem tabus, sem tentar embelezar para agradar o dono, porque precisa-se falar a verdade, porque é com a verdade que se encontra a solução. Sem tabus, jogue aqui neste vídeo o que é que realmente está errado nesta casa. Começando com as dimensões das casas de banhos. As casas de banho são totalmente pequenas, tirando o espaço do polibanho, o espaço para meter a sanita, coisa. As casas de banho são totalmente pequenas, não vai funcionar. E depois tem praticamente as dimensões das portas, que já está delimitada por causa das paredes, que nós não temos mais outra alternativa. E a outra coisa é a sensibilidade da própria casa em si. A garagem está naquele outro lado, e a porta principal da entrada está distante da própria garagem. E isso também já é um dos principais erros. E também a cozinha, se nós projetamos aqui, a cozinha é um compartimento da casa que tem uma ligação muito forte com a garagem.
É por isso em alguns filmes, novela, logo quando alguém estaciona o carro dentro da garagem, a primeira porta que dá acesso à casa é na cozinha. Yeah. É mais ou menos nisso. E em relação de visibilidade para pessoas que estão a entrar para casa, aqui está muito distante. Eu, se projetaria isto, esse espaço aqui da sala, projetaria a dar acesso naquele lado da garagem. Exatamente. Para ter maior visibilidade das pessoas que entram e que saem saem da casa. Exatamente isso que eu Aqui pensei já a também. suíte já cortou essa visibilidade de autocontrole das pessoas que entram e saem. Yeah. Então, e também outra coisa é a ventilação. Aonde está a suíte é onde podia estar a sala. Para ventilar Sim, melhor. para ventilar melhor, Sim. porque durante o dia As o pessoas estão pessoal mais fica mais na sala sim. em relação aos quartos. E a suíte poderia ficar aqui onde está praticamente a sala. Era possível Sim, manter a mesma estrutura quadrante, né, da casa, mas aqui no interior, essa parte toda que está aqui nesse lado, passar para esse lado para que tenha E outra melhor... coisa também, as casas de banho estão no lado da ventilação. Quer dizer que aí vai gerar muita umidade. Yeah. E ao mesmo tempo, quando nós metemos a janela aí, vai ser os primeiros compartimentos a entrar o ar. E depois vai passar todo o ar dos cheiros para aqui deste lado. Exatamente. Pelo menos aqui a cozinha ou esse espaço que está reservado aqui está no lugar certo. Está no lugar certo em relação à iluminação, que é o sol. Aqui as paredes são mais quentes por causa durante o dia. Elas estão super aquecidas por causa do movimento do sol. Mas aí as casas de banho já recebem um sol dessas horas das 16, 17 horas. E não vai ser o suficiente para reaquecer as paredes para que elas tornem-se totalmente secas. Yeah. Então a casa de banho está mal posicionada, além das dimensões. A suíte também está mal posicionada. A sala também está no sítio errado. É uma sala que não vai ter iluminação e vai ter pouca ventilação. E a suíte praticamente poderia estar aqui neste lado. E a sala, que como são as zonas sociais, é preciso mais iluminação e mais ventilação. Yeah. É mais ou menos nisso. Em contando com outros aspectos de elementos construtivos, algumas em termos paredes... de estrutura, em termos de estruturas, a casa é totalmente retangular, né? Como vocês veem aqui, não tem nenhum estilo em relação a isto. Então, além só de fazer acabamento de remodelação no termo construtivo, também poderia-se fazer uma remodelação arquitetônica, né? Isso tudo vai depender do proprietário. Sim, se realmente ele gostaria de ter essa retificação. Sabe o que é que me dá medo aqui nessa casa? É saber que nós estamos debaixo de telha e em termos de construção, essa casa não está bem construída. Você vê, esse peso todo está a suportar em paredes, olha, por exemplo, aqui, Sim. sem pilar, está a ver? Isso não é pilar. Mano, nem que eles encherem a tela, não é pilar. Olha onde está. Varão de 10. Estás a ver? E tem muitos erros, mano. Olha onde eles estão a meter. Vê a largura dos pilares aqui. Aqui está falando uma largura isso está dando medo, mano. Aqui está falando uma largura de 12 ou a 11 centímetros. Yeah. E sabe, tem uma coisa que eu aprendi. É que você não pode meter uma estrutura desse de telha diretamente no bloco, tinha que ter uma pala aí. Uma pala, uma Estás a ver? viga geral. É casa que os construtores estão a vender, mano. Poderia fazer o fronteiro todo dele quadrado, meter uma viga Sim, tá vendo? geral e Uma viga uma geral, pala. meter uma pala, sim, mete-se viga geral, pala, depois vem a telha. Não pode ficar Não pode assim. ficar na parede por causa do Estás a ver? vento. Olha só aqui. Aqui tinha que ter uma viga geral onde vai sentar toda essa telha. E não tem. E fora disso, você vê aqui. Isso aqui pelo menos tinha que ter um pilar que pelo menos descarregava um pouquinho da carga daí. Sim. Tá vendo? A carga do teto Sentava toda ela. descarregava um pouquinho aqui, descarregava um pouquinho aqui, ainda que não fosse até lá, né? Mas procurava ser o centro disso para descarregar aqui. Está completamente falhado aqui. Essa parede toda está torta. Aqui vocês conseguem ver, não é porque distorção da lente. Quando é distorção da lente eu falo. Aqui, essa parede está assim, tá vendo? Ela veio, desceu e foi para lá. Muito gasto.
Muito gasto aqui. Aqui as paredes, aqui precisa se levantar. Tudo bem que vai ter teto falso, mas precisa se levantar mais para pegar a viga geral e depois subir alguns blocos. A mesma coisa aqui. Essa casa está muito baixa. Yeah. Imagine quando nós entulharmos. Eu meti o teto falso, o nível do chão é esse. O nível do chão aqui. Não, conta a metade do bloco. Se supomos que o chão Até ali mesmo. E até porque, até aqui. porque vai meter o chão bruto. Vai meter até ali, Até aqui, diferença de 5 mais 1 centímetro, mais 2 centímetros do mosaico, parou aí no meio do bloco, no meio do primeiro bloco. Agora Né? vai o teto. Teto falso. A casa toda está baixa. Sim, Yeah. já consegue notar aqui essas debilidades ou esses erros, não só na área de construção. Isso já vai depender do proprietário se vai continuar a insistir, né, no erro para acabar na maneira como está. Mas é bom que a pessoa lhe chama a atenção em relação aos erros que a pessoa já Da citou. Silva, essa casa é minha e comprei. O que é que você ia me recomendar? Direto ao ponto, sem tentar. Porque da Silva está a sentir que você está a ser cauteloso. E vou te dizer, existem coisas na vida que não é para ser cauteloso. Porque ele vai viver aqui com a família dele. Imagina que isso lhe cai. Epá, se fosse Se fosse a minha casa, o que é que você ia dizer? primeiro eu aconselharia, né, abrir os cantos para meter os pilares. Praticamente reestruturaria todos os compartimentos de novo. Podia posicionar todos os compartimentos no sítio certo para que haja sustentabilidade e funcionalidade praticamente em todos os aspectos. E praticamente partir todas essas paredes do interior, né, e fazer uma outra planta ou um outro projeto de interiores. Sim, para que possa haver soluções mais viáveis, mais sustentáveis. As paredes exteriores não ias mover. São os pilares, né? Podemos acrescentar os pilares, os pilares. consoante a novas dimensões ou as novas divisórias dos novos compartimentos. Aonde houver necessidade de meter pilares, nós poderíamos acrescentar os pilares. Imagine aqui, Sim, aqui pilar. podemos meter pilares. Sim. Um pilar desse aqui, 10 centímetros, né? Depois nem está bem cheio. E fora isso também, usou-se varão. Está aqui um risco, meu. Varão de 6, 10. E as vigas também não estão totalmente, elas não estão totalmente preenchidas para todas as paredes. Se você vê aqui, a viga parou aqui. Sim, esse que eu disse, a viga parou aqui. Aquela outra viga parou aqui. Essa viga daqui também parou. Aqui, essa parede já está inclinada. Se ela quiser ceder mais com o movimento do peso e o movimento da terra, aquele obrigatoriamente cria uma espessura, porque não tem uma amarração de viga. Exatamente. Aqui deste lado. O mesmo que pode acontecer também aqui nesta parede, aqui. Mesmo se você ver aqui, essa parede construiu separado desse bloco, tipo aqui fez já uma cozedura. Isso provavelmente também pode ajudar a fazer futuras espessuras aqui neste lado. Exatamente. Tem o que acontece aqui. É a mesma coisa. Esse que eu disse a minha esposa, praticamente eles compraram terreno. Ok, mas nós como profissional devemos dar uma solução mais viável e econômica possível, também para nós como profissional na área temos que estar no meio ou no eixo entre os custos e benefícios, né? Também não vamos só aconselhar o proprietário que tem que demolir toda na totalidade. Não, demolir toda na totalidade também não concordo, sim, né? sim, Mas a parte interna, pelo menos priorizar no que é mais essencial e o que é mais prioridade. A funcionalidade da casa é mesmo prioridade, porque nós sabemos a realidade que o país que nós estamos, nós não vamos ter energia todos os tantos dias. Então essa casa sem energia, eu garanto que não vai ter uma boa funcionalidade em relação à ventilação e iluminação. Pelo menos esse quarto daqui já não ventila, só tem coisa de iluminação, porque só tem uma janela na parte de trás. E vai ser fechada por causa da... vai ter uma placa que vai fechar. O cliente quer atrás e vai se fechar. Aquela também ventila, mas não 100%, porque a janela daquela também está naquele sentido aqui. Praticamente, esses dois quartos daqui não ventilam. Esses dois quartos não vão ventilar, sim. E se realmente nós aqui insistimos em levantar um WC e metendo uma janela aí, esse WC aqui vai transportar muita ventilação
para a suíte e é uma ventilação que pode carregar com cheiros. Yeah. Praticamente, esses dois WC estão totalmente errados neste aqui. Yeah. Ok. E aqui a suíte praticamente ela ventila por causa dessa janela aqui, mesmo nesse exato momento nós entramos. Sim, e estamos já dá para ver que tem. a sensação que ventila. Yeah. Mesmo as pessoas no vídeo estão a conseguir perceber que Sim. está vivendo por aqui. Ok. Mas o Então, restante. em questão de iluminação, aqui está mesmo um pouquinho bem complicado em relação a isto. Yeah. Esse espaço aqui, onde nós estamos, é aqui onde poderia estar a sala. Sim, em relação à ventilação, iluminação que vai vir daquela parte de trás. É uma sala que poderia se projetar com janelas, portas de correr aqui neste lado. Usaríamos essa parte daqui para... Aqui, se nós tivéssemos que mexer toda a parte interior, tinha que se tirar o teto. Não, isso é questão de nós analisarmos se há necessidade ou não. Há caso que já não vai haver necessidade de tirar um pouco o teto. Vamos supor que nós partimos toda essa parte daqui para levar tudo para lá, para aquele lado. Então é questão de reaproveitar. Se nós vemos a largura da suíte corresponde à largura da própria sala. Yeah. Então quer dizer que essa parede aqui é uma parede centralizada. Essa parede talvez aqui nós poderíamos aproveitar para dar continuidade da sala aqui nesse espaço. Agora, essa parede como já está mesmo... Essa parede como já está inclinada, está torta, podemos demolir, porque nós podíamos posicionar a sala para aqui para este lado. Mas se já demolir, porque Sim, todo sim. vendo daqui de dentro tapada nessa parede. Se for para demolir, tem que se tirar toda a telha. É questão de... Yeah, mesmo também com o risco de demolir. A telha Está vendo? pode- Porque essa parede tem suporte do quê? As estruturas das asnas todas estão a apoiar. Anda só nessa Só nessa parede, né? Por enquanto. Mas é questão também de nós fazermos um estudo se realmente estão a apoiar. Mesmo se você ver aqui não está a apoiar. Não, Mas tá nem todos os lugares, mas a solução também seria, se for para não tirar, a outra solução seria colocar aqueles, como que é? Extensores. Sim, extensores. Extensores. Coloca-se extensores aqui nesses lados e aí podia-se construir rapidamente e depois tirar os extensores. É complicado. Então, esse é o trabalho que está aqui. Agora temos como prioridade aqui levantar o muro, fazer o tanque, a fossa. Nós estamos aqui, como você vê, arquiteto, mestre de obra e gestor. Minha questão é, eu aceito mexer no quintal, na fossa, mas na casa eu não vou mexer e nem fazer a construção na parte de trás, se não fazer esse contrato com o mestre da Silva, porque ele é arquiteto. Como arquiteto, vai fazer reparo de toda a estrutura que está errada aqui na casa. Essa parede a casa foi construída muito mal. Tem muita parede torta, mano. Não vou te mentir, é muita parede torta. Por isso é que eu até fiquei assim na incógnita, sem te falar, sem te dar um orçamento até agora. Mas do quintal já conversamos, já está tudo ok. E está aqui, tá vendo? Muito erro que tem nessa casa e só com o da Silva nós conseguimos resolver. Mas no tempo que você falou, é possível nós te entregarmos a casa. Até lá para outubro, novembro, nós conseguimos acabar essa obra toda, né? Sim. Outubro, novembro, nós conseguimos, né? Não, é rápido, conseguimos. Ele disse que consegue. Conseguimos. Sim, conseguimos já. Então, O projeto é só... O time do projeto é só um mês. uhum, Atendendo todas as etapas do projeto arquitetural, estrutural e ao mesmo tempo hidrossanitário e elétrica. uhum. E também não se aconselha a fazer, mesmo remuneração de cada, não se aconselha sem fazer o projeto. Porque não é o mestre de obra que vai definir a posição certa das tomadas, dos interruptores e essas coisas todas. É o arquiteto que tem que fazer esses estudos da circulação, a exposição dos mobiliários e também das louças sanitárias. Mesmo querendo não mexendo na casa, mas para acabar a casa é necessário que haja projeto. E o projeto, se a empresa que vendeu não apresentou o projeto, Sim. então precisa se refazer, né? Sim, Eu já precisa falei se com isso refazer, já falei sim. isso com a esposa, com a esposa do senhor Morse, quando estávamos aqui, a dona Nazaré.